O som agudo do telefone cortou o ar pesado do escritório, reverberando como um alerta de incêndio. A luz fluorescente pulsava levemente, criando um ambiente quase surreal, onde a realidade parecia se distorcer. Uma brisa fria vinha da janela entreaberta, trazendo o aroma de café forte e poeira, misturando-se com o suor nervoso que escorria pela têmpora. Você estava sentado na sua mesa, dedos dançando sob o teclado, quando a voz do chefe atravessou a sala como um trovão. Pode entrar. O coração disparou ao ouvir o tom firme, quase cortante, que soava familiar, mas, naquele momento, era tudo menos reconfortante. Você se levantou, a cadeira rangendo sob o peso do seu corpo. O chão frio, ainda impregnado com o cheiro de produtos de limpeza, parecia absorver a tensão crescente enquanto você caminhava em direção à sala do chefe. Ao abrir a porta, a luz na sala parecia mais intensa, quase ofuscante. Seu chefe, sentando-se atrás de uma mesa de madeira escura, olhava para você com uma expressão que oscila entre a seriedade e a compaixão. As sombras projetadas no rosto dele contavam histórias de decisões difíceis, mas a maneira como ele apertava a caneta, como se fosse um objeto de tortura, fez seu estômago se revirar. O cheiro de cigarro impregnado nas paredes era um lembrete das horas que ele passava ali, tomando decisões que mudariam vidas. Eu tenho uma notícia difícil, começou ele, hesitando. A voz dele parecia pesada, quase como se estivesse tentando carregar o peso do mundo. Estamos fazendo cortes e você está entre os funcionários que serão demitidos. Aquela frase ecoou na sua mente, como um eco de uma explosão distante. O ar pareceu desaparecer, e a sala se transformou em um turbilhão de emoções. Você forçou um sorriso, mas ele tremulou nos lábios. O que? Mas eu só trabalhei duro. Sempre estive disposto a ajudar. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com incredulidade e desespero. A expressão do chefe não mudava, e isso fez seu coração afundar. Você olhou ao redor, observando os quadros nas paredes, as fotos de momentos felizes que agora pareciam distantes e irreais. A luz suave do sol da tarde entrava pela janela, mas parecia menos acolhedora. O calor do dia se tornava quase sufocante. É uma decisão empresarial. A situação está difícil e precisamos cortar custos. Eu sinto muito. O tom dele era de alguém que, no fundo, sabia que estava fazendo o que era necessário, mas isso não aliviava a dor que você sentia, uma dor que se espalhava como fogo pelas veias. Mas, e meu trabalho? Meu contrato? A voz começou a falhar, um misto de raiva e impotência. Você não queria acreditar que tudo poderia desmoronar assim, em segundos. A lembrança das horas, do esforço, das conquistas passadas dançava na sua mente como fantasmas, exigindo reconhecimento. Eu não posso fazer nada. O Departamento de Recursos Humanos já está ciente. O chefe desviou o olhar, como se estivesse fugindo de algo que não podia encarar. Com um movimento brusco, você se virou, sentindo que o chão estava desmoronando sob seus pés. Assim que cruzou a porta, um frio gelado invadiu o peito. A realidade estava se ajustando, e a frustração se misturava ao medo do desconhecido. O que você faria agora? Como conseguiria enfrentar o mundo sem o seu trabalho? O corredor era um labirinto, ecoando passos apressados e conversas despreocupadas. Cada som parecia um lembrete cruel de como a vida continuava lá fora, enquanto você estava preso em um mar de incerteza. Ao chegar à sua mesa, você se viu cercado por papéis e post-its coloridos, lembranças de um passado que, em um único instante, se tornará irreconhecível. E ali, naquele caos, um pensamento surgia como uma faísca: como lidar com isso? A resposta estava escondida sob as pilhas de documentos. Um contrato, que você havia ignorado por meses. O que ele poderia revelar? A dúvida pairava no ar, e a pergunta ecoava na sua mente, agora mais urgente do que nunca. O som da chuva batia incessantemente nas janelas do pequeno escritório, criando um ambiente pesado, quase sufocante. O ar estava impregnado com o aroma de café queimado, que exalava de uma caneca esquecida sobre a mesa. Ao fundo, o rangido da cadeira velha, fazendo esforço para suportar o peso da tensão, quebrava o silêncio que se instalara entre você e o cunhado. Você não pode simplesmente me tirar da empresa assim, como se eu fosse um pedaço de papel no chão. A voz soava mais fraca do que o desejado, enquanto o olhar se fixava em um canto da sala, longe do rosto que o encarava.
O cunhado estava encostado na mesa, braços cruzados e uma expressão que misturava desprezo e indiferença. O modo como ele se mantinha ereto, quase como se quisesse demonstrar superioridade, tornava a situação ainda mais insuportável. Você sabe que sempre foi uma questão de tempo, não é? O mercado é impiedoso, ele respondeu com um tom despreocupado, como se estivesse falando sobre a previsão do tempo. Os lábios finos se curvaram em um sorriso cínico, e você sentiu uma pontada de raiva subir pela espinha, elétrica e arrebatadora. As gotas da chuva ecoavam como batidas de um tambor, marcando a passagem de um tempo que parecia interminável. A frustração pulsava em suas veias, como um motor prestes a explodir. E você acha que eu não tenho capacidade? Que não sou digno de uma chance? O tom se elevou, a voz vibrando entre a indignação e a tristeza. O cunhado se inclinou ligeiramente para a frente, o olhar agora piercing, cortante. Digno? Digno de quê? Já viu os números? Os resultados? Você mesmo se sabotou por anos, e agora a culpa é minha? As palavras dele penetravam como facas afiadas, ferindo onde mais doía. O calor aumentava, a umidade do ambiente tornava o ar irrespirável. Você sentiu a necessidade de se afastar, de escapar daquela pressão, mas o corpo permanecia imóvel, colado ao chão. O que ele realmente queria? A resposta pairava no ar, como um mistério não resolvido. A mente tumultuada buscava clareza, mas a frustração era um nevoeiro denso. Não estou aqui para discutir seus erros passados, mas para mostrar que eu sou seu cunhado, não seu inimigo. A voz se tornava quase um sussurro, desprovida de força. Ele se endireitou, o sorriso agora desvanecido, revelando uma expressão que flertava com a dúvida. E talvez eu tenha algo que você precise ver. A frase pairou entre vocês, como se a própria sala tivesse prendido a respiração. Você sentiu a palpitação no peito, uma mistura de medo e curiosidade. O que você quer dizer com isso? O tom questionador soava como um eco na sala. A chuva lá fora parecia amplificar a tensão, cada gota batendo contra o vidro como um metrônomo, marcando o tempo que passava. O cunhado se aproximou da mesa, puxando um envelope marrom desgastado sob a luz bruxuleante da lâmpada, iluminando parcialmente seu rosto. Olha, só vou te mostrar. Pode mudar tudo. Ele se deteve por um breve momento, uma sombra de hesitação passando por seu semblante. O que estava naquele envelope? Uma revelação? Um golpe final? A mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais intrigante que a outra. O olhar dele não era mais de desprezo, mas de uma expectativa quase palpável. Você vai acreditar em mim agora? A pergunta pairou no ar, fria e carregada de significados ocultos. E enquanto o mundo exterior continuava a ser engolido pela tempestade, dentro daquela sala, a tempestade estava apenas começando. O som do papel sendo desdobrado preenche o ambiente, como um estalo, quebrando a tensão. As luzes da sala, amareladas e frias, lançam sombras longas sobre a mesa, onde um contrato se desenrola lentamente, revelando suas bordas amareladas e a textura áspera do papel. Você sente um frio na espinha ao encarar o documento, suas mãos tremem levemente enquanto observa as palavras impressas. O ar é carregado de incerteza e a batida acelerada do coração ecoa como um tambor distante. Com um movimento hesitante, você estica os dedos, a pele gelada em contraste com a temperatura morna do ambiente. A sensação do papel entre os dedos é estranha, quase como se o contrato estivesse vivo, pulsando com segredos ocultos. Você puxa a folha mais próxima, seus olhos vasculhando cada linha, cada cláusula. A luz da lâmpada, ao refletir nas palavras, projeta um brilho inquietante, quase hipnótico. O cheiro do café frio à sua direita mistura-se com a madeira polida da mesa, criando um ambiente opressivo e denso. Com um ar de desconfiança, você observa a expressão do seu cunhado, que permanece do outro lado da sala, as sombras do rosto se acentuando em linhas graves. Seus olhos, ardentes e calculistas, parecem ter um plano oculto, enquanto ele se reclina na cadeira, braços cruzados como uma fortaleza. A tensão nas suas costas é palpável, a expectativa quase ensurdecedora. Sem desviar o olhar, você recita em voz alta, e você, como funcionário, se compromete a... Cada palavra deixa um gosto amargo na boca. A promessa de lealdade, o reconhecimento das normas, mas havia algo mais, algo obscuro que pairava entre as linhas. O som da respiração do cunhado se destaca, um sussurro em uma sala cheia de segredos.
O calor do seu corpo parece se intensificar, enquanto a dúvida toma conta da mente. O que mais poderia estar escondido ali? Na próxima linha, os detalhes se tornam cada vez mais traiçoeiros. Uma cláusula específica chama a sua atenção, esta posição é intransferível e de exclusividade. A sensação de traição se intensifica, como se cada palavra fosse uma facada. Um frio começa a se espalhar pelo estômago, como se o ar tivesse sido expelido de seus pulmões. A figura do cunhado, com seu semblante imperturbável, se torna um enigma, uma peça de um quebra-cabeça que você não consegue decifrar. A cena muda rapidamente, como um corte brusco em um filme. O ambiente ao seu redor se distorce em um borrão, e você se vê em um labirinto de possibilidades, cada uma mais sombria que a anterior. A ideia de que seu cunhado poderia estar usando um contrato como arma, manipulando cada passo seu, faz com que a temperatura no ambiente suba. Você se pergunta, de repente, se ele sempre teve essa intenção, se a amizade era apenas uma fachada. Retornando ao contrato, sua mente vagueia entre os detalhes, mas a conexão emocional é quebrada quando a caneta desliza sob seus dedos, fazendo um traço suave e decisivo. O som do papel sendo escrito ecoa, e tudo parece parar. O cunhado levanta uma sobrancelha, e a expectativa no ar é palpável. O que mais está escondido nas páginas? A luz da lâmpada pisca, criando uma dança de sombras. Você precisa saber do que mais está escrito ali que pode mudar tudo. Um estrondo de madeira rangendo ecoa no ar, misturado ao cheiro forte de café fresco vindo da cozinha. O calor do sol, filtrado pelas janelas, cria um contraste com a tensão palpável na sala. As paredes, decoradas com quadros de família, parecem testemunhas silenciosas do que está prestes a acontecer. Você lê novamente o contrato que está em suas mãos, o papel amarelado e com marcas de caneta vermelha, como se cada palavra ali tivesse sido escrita com um punhal em vez de uma caneta. A respiração acelera, quente e irregular. Cada letra se transforma em um soco no estômago. Você vê a expressão do seu cunhado, uma mistura de confiança e desprezo, como se estivesse jogando um jogo de xadrez onde as peças estão todas no tabuleiro, mas a vitória já estava decidida. Ele se inclina sobre a mesa, a luz do dia iluminando seu rosto, revelando um sorriso que não chega aos olhos. O olhar dele brilha com uma satisfação insuportável enquanto você questiona a realidade diante de si. Você não pode estar falando sério, a sua voz sai como um sussurro carregado de incredulidade, mas, ao mesmo tempo, a raiva começa a subir como uma serpente venenosa. O homem à sua frente balança a cabeça, rindo suavemente, um som abafado, quase desdenhoso. A maneira como ele se mantém ereto, os braços cruzados sobre o peito, sugere que ele se sente no controle, como se estivesse se preparando para o golpe final em um duelo. Eu sempre soube que você era capaz de grandes coisas, mas... ser meu funcionário? Isso é novo até para mim, ele diz, com um tom de deboche que ecoa pela sala, como um eco distante de uma explosão. Cada palavra é um estalo vindo de um fósforo se acendendo, lançando chamas de indignação dentro de você. O calor do sol parece aumentar, como se a atmosfera estivesse carregada de energia elétrica prestes a se desprender em uma tempestade. Você se levanta, o papel do contrato amassado entre os dedos, e avança alguns passos. O chão de madeira rende sob seus pés, e você sente a textura rugosa da superfície nas palmas das mãos. Você se beneficiou disso, não é? Enquanto eu estava lutando para manter a minha posição, você já tinha um plano maligno. A raiva explode, e o som da sua voz ressoa como um trovão, cortando a atmosfera pesada ao seu redor. A expressão dele muda, e você observa uma sombra de desconforto atravessar seu rosto. Ele respira fundo, como se estivesse reconsiderando a situação, e por um instante, você vê um lampejo de dúvida nos olhos dele, mas logo se apaga, dando lugar a uma calma quase sarcástica. Você não tem ideia do que eu fiz para te manter fora desse lugar. Isso é só o começo. Silêncio. O ar parece ficar mais denso, como se o espaço estivesse comprimido. Você mal consegue processar a profundidade da traição, um nó de raiva e desilusão se forma em seu peito. As paredes parecem se aproximar, e você sente a temperatura cair repentinamente, como se o universo estivesse se preparando para um clímax explosivo. Esse é o ponto sem retorno. E agora, você vai fazer o quê? Aceitar a situação ou lutar contra mim? A provocação dele é um estalo, e no fundo, você sabe que ele se sente vitorioso.
Em sua mente, um turbilhão de pensamentos gira, e as perguntas se aglomeram, perfurando seu coração como setas afiadas. O que resta agora? Essa batalha está longe de acabar. E a dúvida ecoa: como você vai virar o jogo a seu favor? A luz fluorescente do escritório pisca de forma insistente, como se quisesse alertar para a tensão no ar. O som de teclados sendo pressionados se mistura ao murmúrio distante de conversas nervosas, enquanto o cheiro forte de café queimado permeia o ambiente. Você está de pé, paralisado, observando a cena que se desenrola à sua frente. O cunhado, com os lábios apertados e a mandíbula cerrada, segura um contrato entre os dedos, como se fosse um talismã, uma arma. Ele se aproxima, os passos pesados ecoando no piso de cerâmica fria, quase como se cada impacto reverberasse na sua alma. A ansiedade pulsa em suas têmporas, e o suor escorre pela sua nuca, gelado. A mesa, com suas pontas desgastadas e manchas de café, parece um campo de batalha, um divã onde as verdades difíceis estão prestes a ser expostas. Os olhos do cunhado brilham com uma mistura de desdém e algo que você não consegue decifrar. Seria triunfo? Enquanto ele ergue o papel. Você não entende, não é? A voz dele é calma, mas o tom é cortante. Esse contrato me coloca na liderança. Ele me transforma em seu chefe. Ele gesticula, seus dedos finos indicando os detalhes no documento, e você sente o peso daquelas palavras como uma pedra no seu estômago. O papel branquíssimo, com a impressão impecável, brilha sob a luz artificial, desafiando a realidade que você sempre conheceu. O coração acelera, e você tenta manter a compostura. Cada respiração é um esforço, uma luta contra a onda de emoções que ameaça te submergir. Você não pode fazer isso comigo, você responde, a voz saindo mais fraca do que desejava. O cunhado ri, um som vazio e sem alegria. Esse riso ecoa como um golpe, e você se recorda de momentos em que o apoiou, quando as dificuldades na empresa tornavam tudo mais difícil. Era um time, uma família, não um campo de guerra. Ele avança mais um passo, e a proximidade física traz um calor sufocante. O cheiro de seu perfume, intenso e artificial, contrasta com o aroma amargo do café, e você se pergunta como aquele homem, alguém que você considerava próximo, se tornou um estranho tão implacável. Você se esqueceu de quem é o verdadeiro responsável por isso, ele provoca, a ironia em seu sorriso se intensificando. Eu sempre fui mais competente. Você não podia esperar um final diferente. Diante daquelas palavras, um turbilhão de sentimentos surge. A desilusão se transforma em raiva, mas você sabe que não pode agir por impulso. A sala parece girar ao seu redor, as luzes ofuscantes aumentando a sensação de claustrofobia. O murmúrio das conversas ao fundo se torna um ruído indistinto, como se o mundo estivesse se desvanecendo, e a única coisa que importa é aquela verdade cruel que se desenrola na sua frente. Você não tem que fazer isso, você tenta argumentar, a voz tremulando, mas ele balança a cabeça, interrompendo sua defesa com um gesto condescendente. Oh, você ainda pode fazer algo. Pode aceitar sua posição ou lutar contra mim. Mas saiba que não irá ganhar. As palavras são firmes, cada uma enfiada como uma faca afiada nas suas esperanças. O tempo parece estagnar, e tudo que você consegue pensar é como se defender. Essa pergunta grita dentro de você: como eu posso reverter isso? Mas, ao olhar para aquele contrato nas mãos do cunhado, uma ideia começa a se formar, uma espécie de estratégia que pode ser seu último recurso. A tensão é palpável, a batalha apenas começou, e você precisa agir antes que seja tarde demais. A expressão de seu cunhado, agora uma máscara de triunfo, diz tudo. O que vem a seguir? A cada segundo que passa, a linha entre o sucesso e a ruína se estreita. Você respira fundo, preparando-se para o que virá, enquanto a sala parece se fechar ao seu redor. Como você pode virar o jogo? O som do teclado batendo freneticamente ecoa pelo escritório, misturado ao murmúrio nervoso de colegas que buscam se distrair do clima tenso. O ar é pesado, carregado de uma mistura de café amargo e o odor metálico das impressoras recém-utilizadas. Você se recosta na cadeira, a madeira do assento fria e rígida sob você, o toque áspero da superfície contrastando com a suavidade do tecido da sua camisa. A luz fluorescente, pálida e ofuscante, faz sua pele brilhar sob uma luz indesejada, quase clínica. Ao seu redor, rostos conhecidos passam por você, mas não há um olhar que encontre o seu.
As expressões são de preocupação, desconforto, mas ninguém se atreve a se aproximar. Você percebe o movimento do canto do olho daquele grupo próximo à mesa de café, sussurrando, os olhares furtivos se voltando para você. Um deles, de cabelo desgrenhado e sorriso nervoso, tenta te reconfortar com um aceno discreto, mas a energia aquecida de apoio está longe de se materializar. O coração aperta, e a solidão se torna um manto pesado que você não consegue retirar. As conversas ao redor parecem uma cacofonia distante, as palavras se transformam em ruídos indistintos enquanto seus pensamentos giram em torno da injustiça que se abateu sobre você. Os dedos roçam a superfície do contrato amassado em sua mesa, a textura do papel é áspera, e você sente cada linha impressa como um corte cheio de traição. O que poderia ser um trampolim para oportunidades agora é uma prisão, uma armadilha armada pelo cunhado. Uma colega se aproxima, você nota sua respiração acelerada. Os olhos dela brilham, transbordando empatia, mas há algo mais, hesitação. Oi, você. Tem certeza do que vai fazer? A voz dela é suave, mas o tremor dela revela a preocupação. Você sente a necessidade de se abrir, de compartilhar a dor, mas a solidão a envolve como um cobertor, sufocante e restritivo. Não sei se tenho escolha, você responde, a voz soando mais amarga do que pretendia. Os olhares se voltam para você, um misto de compaixão e temor, como se você fosse uma bomba relógio prestes a explodir. A tensão palpável faz o ar vibrar, e você percebe que o apoio que esperava pode ser um sonho distante, uma miragem no deserto da traição. Mas, e se você? Se você falasse com o chefe? Protestasse? Ela tenta, mas a incredulidade na sua voz é como um gelo quebrando sob o peso da realidade. Ele não se importaria. Já está do lado do meu cunhado. Enquanto as palavras se dispersam, o som do telefone toca, cortando a atmosfera, e todos silenciam de uma vez. O toque insistentemente seco ecoa, e, por um instante eterno, os rostos se voltam para você, esperando que você atenda. Você hesita, sentindo o calor subindo pelas suas bochechas, o silêncio é como uma arma apontada para você. Quem está realmente ao seu lado neste momento? Você se pergunta, enquanto a ligação continua a tocar, cada timbre parecendo ser uma pergunta que você não está pronto para responder. O olhar da colega se desvia, talvez envergonhada por ter lhe dado aquele voto de confiança. E você, preso entre o desejo de lutar e o medo da retaliação, sente que a escolha a fazer pode definir não apenas seu destino na empresa, mas também o seu valor como ser humano. E a pergunta ecoa na sua mente, em quem realmente está ao seu lado? Enquanto o telefone continua a tocar, o suspense se torna uma corda esticada prestes a arrebentar. O som do relógio na parede ecoava como um tambor, marcando a passagem do tempo em uma sala que era um labirinto de incertezas. O ar pesado estava impregnado do aroma de café queimado, misturado ao leve odor de papel e tinta de impressora. Cada gota de suor que escorria pela têmpora trazia à tona um misto de calor e determinação. A luz fluorescente piscava, criando sombras dançantes nas paredes, enquanto você se sentava à mesa, a palma da mão apoiada no papel amassado que continha o contrato, a prova irrefutável de que o cunhado havia cruzado uma linha. Ele sempre soube como manipular as pessoas, como se estivesse dançando em um palco onde os outros eram meros figurantes. O rosto dele surgia em sua mente, com aquele sorriso cínico que parecia escorregar em sua máscara de cordialidade. Diante da injustiça, uma chama interior começou a arder, e cada batida de seu coração parecia gritar por ação. Você sabia que não poderia deixar isso passar. A sensação da madeira da mesa sob os dedos enquanto você a apertava intensificava a urgência da situação. O calor do momento quase queimava a pele, e a respiração tornava-se mais pesada. A mente borbulhava com pensamentos. O que fazer? Ir à polícia? Isso poderia gerar uma repercussão inesperada. Procurar um advogado? Porém, ele sempre deteve conexões suficientes para desviar qualquer acusação. O peso do contrato estava agora como uma âncora na mente, uma lembrança constante do que ele realmente era, um usurpador, um traidor. Não era apenas uma questão de trabalho, era o próprio orgulho, a dignidade sendo desfeita nas mãos de alguém que deveria ser um aliado. Lá fora, o movimento frenético da cidade seguia seu curso, uma sinfonia de buzinas e vozes, mas dentro daquele pequeno escritório, tudo parecia parado no tempo.
Você se levantou, as pernas tremendo levemente, e começou a caminhar em círculos, a textura fria do piso de cerâmica contrastando com a pressão ardente de seus pensamentos. O plano se desenrolava em sua mente como um filme, cada cena mais intensa que a anterior. E se você fosse direto ao ponto? Ligasse para um amigo que tivesse influência, que pudesse expor as falcatruas do cunhado. A adrenalina pulsava nas veias à medida que essa ideia tomava forma. Com o coração acelerado, você parou abruptamente, encarando a parede branca à sua frente, que parecia agora um grande mural em branco onde você poderia desenhar a sua estratégia. Mas, e se o cunhado já estivesse um passo à frente? A dúvida apertava como um abraço gelado. Cada esquina da mente trazia novas possibilidades e armadilhas. O que você poderia realmente fazer para reverter a situação? Pensando nisso, sua mão encontrou o telefone na mesa, pesando como uma decisão de vida ou morte. A tela brilhava sob a luz fria, convidando mas também ameaçando, como um espelho revelador. O primeiro toque da tela pode mudar tudo. Assim que você estava prestes a pressionar o contato, uma voz familiar ecoou na mente, uma lembrança de risadas compartilhadas que agora pareciam distantes. Aquela confiança havia se dissipado, e a pergunta pairava no ar, escapando de seus lábios sem querer: estou realmente pronto para isso? Uma respiração profunda, uma última olhadela para o contrato que mudaria tudo, e você se viu na encruzilhada. O tempo parou novamente. O que você faria? O som do relógio na parede ecoava, marcando cada segundo como um martelo golpeando um prego em uma tábua. O aroma de café fresco enchia o ar, mas não era suficiente para confortar a mente inquieta. Você se encontrava em um escritório pequeno, com paredes de um bege desbotado, iluminado por uma lâmpada fluorescente que tremeluzia. A mesa de madeira, marcada por arranhões e manchas de caneta, era o único móvel que parecia ter alguma história para contar. As paredes estavam cobertas de diplomas e certificados, mas as palavras estavam embaçadas pela sua ansiedade. O advogado, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, olhava para você por cima dos óculos de armação pesada, estudando cada uma das suas expressões. O frágil esboço de esperança que você havia trazido consigo se desvanecia a cada instante. Ele se inclinou para a frente, a gravata riscada apertando o pescoço, enquanto suas mãos se entrelaçavam sobre a mesa de maneira nervosa. Você precisa entender que há muito em jogo, ele disse, sua voz grave reverberando no espaço pequeno e abafado. Esse contrato. Ele não é apenas um pedaço de papel. Ele é sua vida. Você sentiu um calafrio percorrer a espinha, uma mistura de insegurança e desespero tomando conta. O que você sabia sobre contratos? Nada que pudesse te ajudar agora. A luz fluorescente piscava e, por um momento, você se perdeu no ritmo dissonante dos cliques do ventilador de teto, como se estivesse escutando os batimentos do seu próprio coração. O advogado prosseguiu, gesticulando com as mãos, gestos amplos que pareciam querer abraçar suas preocupações, mas cada movimento só ampliava o peso sobre os seus ombros. Ele falava sobre cláusulas e direitos trabalhistas, mas as palavras se misturavam, formando um emaranhado que parecia ainda mais distante do que você esperava. Você não está sozinho nessa. Ele falou, como se tentasse te resgatar do abismo da incerteza. Precisamos de provas. Testemunhas. Tudo para anular o que foi feito. A frustração brotou dentro de você, como um fogo que se recusava a apagar. Testemunhas? A ideia de ter que chamar aqueles que conheciam sua história, que sabiam como seu cunhado manipulava as situações, era assustadora. O que eles pensariam de você? E se resultasse em mais complicações? O relógio, persistente, continuava a bater. O advogado se recostou na cadeira, o olhar firme e penetrante, como se pudesse ler suas emoções. Você se sente perdido, não é? Como se estivesse em um labirinto sem fim. Um nó se formou na sua garganta, mas você não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Precisava de respostas, mas a única pergunta que ecoava na sua mente era: quem poderia realmente te ajudar? O ar parecia pesado, quase opressivo, e você se levantou lentamente, as pernas tremendo levemente. O advogado notou, seu olhar mudando de firme para preocupado. Você precisa de um plano. De alguém que possa agir ao seu lado. A ideia de depender de outros te deixou ainda mais inseguro, mas talvez fosse o caminho.
Uma faísca de determinação se acendeu dentro de você enquanto olhava pela janela, onde a luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, essa promessa de um novo começo, ou o prenúncio de uma tempestade. Quem pode me ajudar? Você se perguntou em voz alta, quase como um sussurro, enquanto a cena se escurecia lentamente, a incerteza se instalando. O som abafado de folhas de papel se agitando ecoa no ambiente apertado e mal iluminado do escritório. Você se encontra diante de uma mesa de madeira escura, o cheiro do verniz recente mistura-se ao odor de café frio que exala de uma caneca esquecida. A luz fluorescente pisca de forma intermitente, fazendo sombras dançarem nas paredes, enquanto seus dedos, nervosos, percorrem a superfície do contrato que está diante de você. A primeira cláusula, em letras miúdas, parece se distorcer, as palavras deslizam e se entrelaçam como se quisessem escapar do papel. Uma sensação de confusão se instala, uma compressão no peito que faz você respirar fundo. Você tenta se concentrar, o trabalhador se compromete a não divulgar informações sensíveis. A frase ecoa na sua mente, mas a dúvida começa a corroer sua segurança. Como assim informações sensíveis? Do que exatamente ele está falando? As lembranças de conversas em camarins, risadas e planos futuros se misturam com a possibilidade de traição. Os olhos percorrem a próxima cláusula e, com cada palavra, a confusão aumenta. O vínculo empregatício poderá ser rescindido a qualquer momento, a critério da empresa. O que isso significa para você? E se a empresa for ele mesmo? Uma onda de calor sobe pela sua nuca, e você sente a textura áspera do papel sob a pele. Um arrepio percorre sua coluna, enquanto tenta processar a ideia de que, ao assinar, estaria abrindo mão não só do emprego, mas de uma parte da própria identidade. Um leve ruído à sua esquerda faz você desviar o olhar ou uma janela entreaberta sussurra com o vento, trazendo um aroma de grama cortada e poluição, um lembrete incômodo de que o mundo exterior continua, mesmo que seu universo desmorone. Você rapidamente retoma o foco no contrato, mas a realidade do que lhe se torna quase insuportável. O funcionário concorda em não reivindicar qualquer compensação por horas extras. A frase parece um murro no estômago, o estalo do seu coração ecoa na mente. Quantas horas a mais você trabalhou sem reconhecimento? Quando foi que a relação de trabalho passou a ser um jogo de xadrez onde as peças se movem sem aviso? O ar se torna mais denso, e você sente a pressão na cabeça. O batimento do seu coração se acelera, os dedos batem na mesa como se quisessem liberar a tensão acumulada. O ambiente ao seu redor começa a desvanecer em um borrão. Você se pergunta, será que ele me manipulou desde o início? A raiva e a tristeza se entrelaçam dentro de você, formando um nó que dificulta a respiração. Quando você finalmente volta a olhar para o contrato, notando uma cláusula que faz seu estômago revirar, qualquer disputa será resolvida pela Câmara de Arbitragem escolhida pela empresa. A última gota de esperança parece se esvair, como um balão furando-se sob a pressão do tempo. A realidade do que isso significa começa a se formar na sua mente, mas você hesita, um frio na barriga que não sabe se é medo ou determinação. Qual é o próximo passo? Você se pergunta, enquanto segura o contrato. A pergunta paira no ar, cheia de gravidade, e a lista de opções se transforma em labirinto. O que realmente significa esse documento? Uma onda de incerteza o envolve. E, no momento em que você se prepara para enfrentar a verdade, a porta se abre com um rangido, e a figura do cunhado surge na entrada, um sorriso enigmático em seus lábios. Esse sorriso, o que ele esconde? O som do barulho do copo tilintando na mesa ecoa ao redor, misturado ao murmúrio de risadas e conversas que dançam no ar pesado de fumaça e perfume doce de amendoim. As luzes amareladas do bar, colocadas em pontos estratégicos, criam sombras longas e distorcidas nos rostos de velhos amigos, agora transformados em estranhos. Você se sente um corpo flutuante, entrelaçado em memórias e expectativas, enquanto observa aqueles que compartilham sua história, mas que agora parecem tão distantes quanto um eco. Ele se aproxima, um sorriso hesitante atravessando seu rosto. Os olhos dele, uma mistura de reconhecimento e dúvida, buscam os seus. O coração acelera. O toque do ar gelado que entra pela porta se mistura ao calor humano do interior, criando um contraste que faz você estremecer ao perceber que, apesar do tempo e das escolhas, a conexão nunca desapareceu completamente. A conversa flui, mas você nota os olhares furtivos, as expressões de desconfiança que se escondem atrás de sorrisos nervosos.
O amigo de infância balança a cabeça, seu olhar cativado pelas lembranças, enquanto a amiga, que sempre foi a voz da razão, pisca para você com uma mistura de apoio e preocupação. A atmosfera está carregada, você é um intruso em seu próprio passado. As risadas se misturam ao som do gelo se despedaçando dentro do copo. Cada garfada de um aperitivo que você não pediu, cada brinde espontâneo, causa um nó na garganta. Os sorrisos se desvanecem por momentos, e você sente a necessidade de dizer algo, de revelar a verdade que há tanto escondeu. Mas e se eles soubessem? O pensamento se repete em sua mente como um mantra, cortando a leveza do ambiente. Um flashback repentino, na sala de reuniões com o cunhado, a tensão no ar quando o contrato foi assinado. O seu sonho desmoronando diante de seus olhos. Ao olhar de novo para os rostos, quase familiares, mas marcados pelo tempo, questiona-se se eles ainda se lembram de quem você era. A sensação é como encostar na superfície de um lago tranquilo, sabendo que o fundo esconde profundezas desconhecidas. O amigo de infância se levanta, espreguiçando os braços, e traz a bebida para um brinde. As boas memórias, ele declara, e todos levantam os copos. Mas, por um instante, você hesita, o peso do que não diz pesa em sua mão. As boas memórias, você repete, mas a frase soa vazia, um eco de algo que nunca mais poderá ser. O olhar do outro, a expectativa de risadas e histórias compartilhadas, transforma-se em um silêncio pesado. Quando a conversa recomeça, no entanto, você percebe que as perguntas estão pairando no ar. Olhares de curiosidade, sussurros que não chegam até você, mas que você sente na pele. O aroma do álcool se mistura com o cheiro adocicado de nostalgia, quase palpável. Você se pergunta se as coisas poderiam ter sido diferentes, se a lealdade fosse menos um peso e mais uma escolha. O garçom traz novas bebidas, e o outro amigo levanta a taça, e se todos soubessem o que realmente aconteceu com você, ele brinca, mas a risada não corresponde aos olhos inquietos. Você sente que a pergunta carrega um peso maior do que as intenções do amigo. O coração acelera, a tensão na sala é quase elétrica. E se eles soubessem? A voz interior pergunta, enquanto a câmera se aproxima do seu rosto, capturando a indecisão. O silêncio se torna ensurdecedor e, no fundo do copo, você vê seu reflexo, fragmentado e perdido. Retrocede em pensamentos, e com isso, a cena corta, deixando uma sensação de expectativa no ar, como um acorde suspenso, aguardando a resolução que ainda está por vir. O som do vidro se quebrando ecoou no pequeno escritório, como se o universo tivesse decidido interromper a tensão palpável no ar. O aroma do café fresco, que costumava trazer conforto, agora parecia ácido, misturado ao cheiro de ansiedade que pairava entre os presentes. A luz do sol entrava por uma janela, iluminando o rosto do advogado, que estava sentado à mesa com uma expressão séria, mas determinada. Ele arrumava os papéis à sua frente, suas mãos firmes e gestos precisos, enquanto observava com cuidado a equipe que o rodeava. Você estava ali, um frio na barriga, sentindo o peso do momento. O advogado falava sobre a importância de cada cláusula do contrato que provava que o cunhado não era apenas um familiar, mas sim um rival direto em um jogo que você não pediu para jogar. As palavras dele ecoavam em sua mente, esse documento é sua chave para a liberdade. A esperança pulsava dentro de você, uma chama acesa em meio à escuridão da incerteza. A conversa fluiu, mas a cada nova informação, a tensão aumentava. O advogado mencionou as possíveis estratégias, seus olhos brilhando com a emoção da possibilidade. Ele gesticulava, seus dedos longos e magros apontando para as cláusulas, como se quisesse desenhar um mapa de fuga em sua mente. Podemos entrar com uma ação judicial, ou tentar um acordo, dizia ele, enquanto suas sobrancelhas se franziram, revelando a gravidade da situação. Do lado oposto da mesa, o assistente do advogado, um jovem com cabelo desgrenhado, parecia absorver cada palavra, sua expressão uma mistura de espanto e admiração. De repente, um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. Você pôde sentir cada batida do seu coração, ecoando como um tambor ensurdecedor. O que você vai escolher? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de incertezas. As paredes do escritório, revestidas de uma madeira escura e polida, pareciam se aproximar, cercando você em uma bolha de expectativa. O cheiro do café agora se misturava a um leve toque de papel envelhecido, criando uma atmosfera quase etérea. A frustração, a dor e a esperança se entrelaçavam dentro de você, formando um nó apertado na garganta.
A ideia de lutar contra o cunhado, de desmascará-lo, era como uma dança perigosa em que cada passo poderia ser o último. Com a voz embargada de emoção, você perguntou: "E se eu não conseguir? E se ele tiver um plano melhor que o nosso?" A resposta do advogado foi firme, quase como um soco no estômago: "Se você não lutar agora, o que restará para você? Você tem a chance de reverter essa situação." Um calor percorreu seu corpo, uma mistura de raiva e determinação. O advogado olhou para você, suas pupilas dilatadas refletindo a luz do sol que entrava pela janela. A tensão na sala era palpável, mas agora havia algo mais. Uma onda de determinação estava começando a crescer em você, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E, então, um sorriso sutil se formou nos lábios do advogado. "Temos opções, e isso é o que importa. Mas você precisa decidir agora. O que você vai fazer?" A pergunta pairou no ar, deixando um gosto agridoce de adrenalina e incerteza. A última imagem que você teve foi o contrato, aquele pedaço de papel que poderia mudar tudo. O que viria a seguir? Quais seriam as opções? A resposta estava prestes a se revelar, mas, para isso, você precisaria decidir. O som abafado de passos apressados ecoava pelo corredor de mármore polido, enquanto a luz fluorescente pulsava fracamente, criando sombras longas que dançavam nas paredes. A temperatura do ambiente era gelada, um contraste gritante com a tempestade de pensamentos que fervilhava na mente. O ar estava impregnado de uma mistura de café amargo e desinfetante, aromas que antes eram reconfortantes agora pareciam prenunciar um conflito iminente. A postura era tensa, cada movimento calculado, como se o corpo estivesse armado para um confronto. As mãos tremiam ligeiramente ao segurarem um envelope marrom, desgastado pelo tempo, mas firme na promessa que carregava. O calor da raiva aquecia a pele, intensificando a coragem que brotava de dentro. Olhar firme, mas os olhos denunciavam o conflito interno, a luta entre o medo da retaliação e a necessidade de expor a verdade. Ao se aproximar da sala de reuniões, o som de vozes ensaiavam crescendo, misturando risos nervosos e a estridência de cadeiras sendo arrastadas. Cada passo parecia ressoar como um tambor, fazendo com que outras cabeças se virassem, lançando olhares curiosos. Mentes deslizando entre suposições e questionamentos, mas uma única certeza se firmava: e nada seria como antes. A porta se abriu com um rangido que ecoou, como um aviso, como se o próprio espaço temesse o que estava por vir. Os rostos na sala se voltaram, sorrisos instantaneamente congelados, transformados em máscaras de expectativa. Um breve silêncio, cortado apenas pelo zumbido da lâmpada overhead, e logo as vozes começaram a se misturar numa cacofonia de especulações. Então, a decisão fez-se clara: era a hora de agir. Com um movimento brusco, o envelope foi erguido. O papel áspero passou entre os dedos, e a adrenalina pulsava, quase palpável. As paredes, testemunhas silenciosas, estavam tão próximas, podiam sentir a tensão no ar, espessa e elétrica. O coração pulsava no peito, como se quisesse escapar, mas a mente estava firmemente ancorada em um propósito. Tudo isso pode acabar agora, pensou, a ideia de liberdade se formando como uma luz brilhante no fim de um túnel escuro. E ao lançar um olhar ao redor, viu rostos que variavam entre a incredulidade e a antecipação. Cada expressão contava uma história, cada par de olhos refletia um destino. Um leve tremor atravessou as mãos, mas a determinação se sobrepôs. "Eu sei sobre o contrato", a voz soou, mais firme do que esperava, reverberando na sala como um trovão. Um murmúrio se espalhou, as conversas sussurradas tornaram-se um burburinho. O cunhado, agora uma figura ameaçadora, recuou um passo, a expressão de desdém se transformando em um misto de raiva e surpresa. A tensão era palpável, ou a sala parecia encerrar a respiração. A coragem queima, mas a dúvida espreita como uma sombra. E se a retaliação fosse mais feroz do que imaginara? A visão do futuro tornava-se uma incógnita, um labirinto de possibilidades que não poderia prever. O momento se solidificava, esticando-se como um fio fino, prestes a romper-se. E enquanto névoa de incerteza pairava, uma pergunta ressoou na mente: até onde você estaria disposto a ir para fazer a coisa certa? O eco da pergunta pairava no ar, um desafio lançado ao universo, enquanto a sala, agora mergulhada em um silêncio carregado, aguardava o próximo movimento. O eco dos passos ressoa no piso frio do tribunal, cada batida como um tambor que marca o tempo.
O aroma pungente do café fresco e do papel envelhecido permeia o ar, levando a mente a divagar por entre os pensamentos turbulentos. A luz fluorescente overhead lança um brilho gélido sobre tudo, fazendo com que a pele arrepie à medida que as horas se arrastam. As paredes cinzentas parecem se fechar, e o coração acelera, um tambor mais rápido em um mar de emoções tumultuadas. Você observa a sala de audiência, cada detalhe vibrando com uma eletricidade nervosa. A cadeira de madeira, polida mais fria, aguarda sua presença, enquanto as fileiras de bancos vazios parecem estar repletas de olhares críticos. O juiz, uma figura austera com um semblante imutável, vai aparecendo entre a série de murmurinhos. A gravata escura contrasta com seu rosto cansado, demonstrando que o peso de muitas histórias já pesou sobre seus ombros. Ao seu lado, advogados sussurram entre si, os dedos batucando sobre papéis, o som seco do papel se unindo ao murmúrio abafado. Um dos advogados lança olhares incisivos, a confiança em seu rosto moldada pela experiência, mas o nervosismo ainda se infiltra nas sombras de seus olhos. Você sente o gosto metálico da ansiedade na boca, cada segundo que passa é um lembrete cruel da gravidade do que está por vir. A temperatura parece cair quando você se levanta, seus pés quase hesitantes no chão frio. Cada passo em direção à mesa da acusação é como atravessar um campo minado, o estômago se contorcendo, enquanto você tenta se lembrar das palavras que ensaiou. O toque da madeira sob suas mãos traz uma sensação de solidez, e você se agarra à mesa como se ela fosse uma âncora em meio à tempestade. O público, uma mistura de rostos preocupados e indiferentes, observa, alguns com expressões de curiosidade, outros com um leve sorriso de desdém. A pele queima em rubor. Enquanto a audiência avança, os murmúrios se intensificam. O juiz bate o martelo, silenciando o ambiente e criando um espaço de concentração. O som ecoa, fazendo o coração disparar. Você respira fundo e tenta se ancorar na posição. O cheiro de desinfetante e papel velho mistura-se ao perfume de uma mulher na primeira fila, a qual foca em sua expressão, como se tivesse um interesse pessoal em cada palavra que vai sair de sua boca. O que você tem a dizer sobre as acusações? O advogado da parte oposta indaga, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. As palavras ficam presas na garganta, enquanto um mar de imagens invade sua mente e a empresa que virou sua vida, seu cunhado, agora o juiz dessas circunstâncias. É uma batalha emocional, e você precisa se erguer. E você começa a falar, mas o som da sua própria voz parece tão distante, como um eco perdido no corredor do tribunal. Você se esforça para escutar a própria respiração, tentando encontrar um fio de coragem. Eu quero apresentar um documento. À medida que você revela o contrato que prova a relação de trabalho e a manipulação por parte do cunhado, o ar pesado ao redor parece ficar ainda mais denso. As cabeças se viram, e por um breve instante, você sente o poder da verdade ao seu lado. As expressões mudam e os olhos do juiz se estreitam, a advogada oposta levanta uma sobrancelha, o público se inclina levemente à frente em expectativa. Mas entre a adrenalina e a realização, uma dúvida cruel emerge: será que isso será suficiente? Você está pronto? O murmúrio abafado da sala de audiência reverberava nas paredes, um eco de ansiedade que se transformava em um zumbido contínuo. O ar estava denso, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração, esperando pelo desfecho daquela batalha jurídica. O juiz, uma figura austera com óculos que deslizavam pela ponta do nariz, batia levemente o martelo, mas o som parecia ser engolido pela tensão palpável que se espalhava entre os presentes. À sua frente, duas testemunhas se preparavam para o embate. Um deles, o cunhado, estava sentado em uma cadeira de madeira polida, as palmas das mãos suando sobre as pernas. Seu olhar, uma mistura de nervosismo e determinação, se fixava na frente, enquanto ele tentava manter a postura ereta, mas o tremor sutil em seus dedos denunciava a insegurança que pulsava dentro dele. O cheiro de café queimado se arrastava no ar, um lembrete de que o tempo passava, mas a tensão não diminuía. Do outro lado, o advogado de defesa, um homem de terno escuro bem cortado, olhava com uma expressão calculista, como se todas as respostas estivessem escritas nas entrelinhas do seu contrato. Ele se levantou, seus sapatos de couro reluzentes fazendo um som firme ao tocar o chão, e caminhou em direção ao cunhado, o olhar fixo, as sobrancelhas levemente arqueadas, como se estivesse prestes a desferir um golpe mortal. Você pode nos contar, por favor, como se deu o seu desligamento da empresa? A voz do advogado ecoou na sala, suave, mas com um corte afiado. O cunhado engoliu em seco, a garganta seca como papel, e respondeu, hesitante.
Eu fui chamado na sala do diretor. Ele disse que precisava fazer ajustes. O silêncio se espalhou, e a sala parecia congelar. O juiz observava atentamente, enquanto os murmúrios se tornavam um leve murmúrio ao fundo. O cunhado prosseguiu, e a cada palavra sua voz ganhava força, um calor que contrastava com o ar gelado que preenchia a sala. Ele me disse que não era pessoal, que era só negócios. Mas, ao mesmo tempo, vi meus colegas sendo mantidos, todos eles, e eu fui dispensado. No rosto do advogado, uma expressão de desdém começou a se formar. Interesse em proteger sua posição, não é mesmo? Ele provocou, os lábios se curvando em um sorriso sardônico. O cunhado endureceu-se, o rosto contraindo-se em uma máscara de indignação. Não era só isso. Eu estava fazendo meu trabalho bem, tinha registros de minhas vendas, feedbacks positivos. Ele gesticulou, as mãos tremendo, tentando enfatizar a verdade de seu testemunho. O ambiente parecia se aquecer com a intensidade do momento, embora o ar ainda estivesse frio. Então, foi a vez do outro lado. O advogado de acusação fez um movimento estratégico, chamando uma testemunha, um ex-colega de trabalho que agora olhava com desdém para o cunhado. O que você tem a dizer sobre o desempenho dele na empresa? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. O ex-colega sorriu, mas não era um sorriso amistoso, era um sorriso que exalava desprezo e revelava uma rivalidade antiga. Nunca se destacou. Sempre na sombra de outros. Ele só quer se fazer de vítima agora. O cunhado murchou, os ombros se curvando levemente. Uma onda de desânimo parecia invadi-lo, enquanto a sala pulsava com a energia de um conflito que beirava o insuportável. O juiz, com a expressão impassível, assistia a essa troca de farpas, e a tensão no ar se tornava quase insuportável. E assim, enquanto os olhares se cruzavam como flechas, um pensamento cruzou a mente do cunhado: como eu posso combater isso? O eco da pergunta pairou no ar, quase palpável, enquanto a audiência se preparava para o próximo movimento. Quem sairá vitorioso desse duelo? A balança da justiça parecia balançar, mas para que lado? O som do martelo do juiz batendo na mesa ecoa pela sala, ressoando como um trovão em um dia nublado. O ar está carregado de tensão, quase palpável, uma mistura de expectativa e medo que paira como uma névoa sobre as cabeças dos presentes. O cheiro do café amargo, fraco e requentado, mistura-se ao aroma do papel amarelado pelas horas de leitura e espera. Você observa o juiz, uma figura austera, com a pele enrugada e os óculos escorregando pelo nariz, enquanto ele folheia o processo. Os olhos dele são como lâmpadas fluorescentes, frios e cortantes, analisando minuciosamente cada detalhe. Ele ergue a cabeça, e por um breve instante, seus olhos cruzam com os seus. Uma onda de calor sobe pelo seu corpo, mas você se força a permanecer impassível. O silêncio é pesado, o único som é o leve farfalhar de folhas sendo viradas e o tic-tac do relógio na parede, marcando os segundos que parecem se arrastar. Do lado oposto da sala, a expressão do cunhado é uma mistura de arrogância e ansiedade. Seus lábios se contraem em um sorriso forçado, e você percebe a tensão na mandíbula dele, enquanto ele se recosta na cadeira de forma teatral, como se tentasse esconder a inquietação. O advogado dele, uma figura esbelta e bem vestida, se inclina, sussurrando algo que parece acalmá-lo por um instante. Mas você sabe que a verdadeira batalha está prestes a começar. O juiz, finalmente, faz uma pausa. Ele ajusta os óculos, limpa a garganta e, com um tom grave, diz que chegou o momento de proferir a decisão. O coração dispara em seu peito, cada batida ecoando como um tambor em um ritual ancestral. O mundo parece se reduzir a essa única fração de tempo. Ao seu redor, as paredes parecem se fechar, e você sente uma leve brisa, uma corrente de ar que vem da janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro da cidade, uma mistura de fumaça e esperança. Após a análise detalhada dos documentos apresentados, declaro que você mal consegue respirar, a expectativa é como um fio de seda esticado ao máximo. As palavras do juiz ecoam como se fossem um canto de vitória ou uma condenação. Cada sílaba é como uma gota de água em um lago tranquilo, criando ondas que reverberam em sua mente. O cunhado se move inquieto, os dedos tamorilando na mesa nervosamente, enquanto a tensão na sala aumenta. A relação de trabalho não se configura da forma alegada, e o vínculo entre as partes é reconhecido como nulo. Um silêncio ensurdecedor se instala.
O coração parece ter parado, e você sente o sabor amargo do medo na sua boca. As palavras se desdobram em sua mente, cada uma como uma lâmina afiada cortando a realidade. O cunhado pisca, aturdido, os olhos arregalados em incredulidade. O advogado, que antes parecia tão seguro, agora observa o cunhado com uma expressão de espanto. Você respiraria fundo para se manter firme, mas as emoções se agitam como uma tempestade prestes a eclodir. Diante de você, o futuro se torna um campo incerto, cheio de desafios e oportunidades. Você percebe que essa batalha ainda não acabou ou a próxima jogada está por vir, e ela pode mudar tudo. Agora, resta saber qual será a sua próxima ação, diz o juiz, finalizando com um gesto impessoal. Todas as cabeças se viram para você, e o peso da decisão repousa sobre seus ombros como uma armadura fria e pesada. O que vem a seguir? Você se levanta, seu corpo em movimento, e uma ideia ousada começa a tomar forma em sua mente. A luta ainda não terminou, ou na verdade, ela está apenas começando. O som do gongo ecoa pelo auditório, reverberando nas paredes cobertas de madeira escura. É um som profundo, quase reverberante, que faz o coração acelerar diante da expectativa. A temperatura na sala parece cair alguns graus, e o ar se torna denso como se todo mundo estivesse segurando a respiração. Você sente o cheiro de café fresco misturado com o perfume leve de toaletes recém-limpos, um contraste que não faz sentido enquanto as emoções se agitam. O juiz, com uma expressão impassível, levanta a mão e dá um sinal de que a audiência vai recomeçar. As luzes fluorescentes acima piscam suavemente, criando sombras dançantes sobre os rostos ansiosos da plateia. Você observa o cunhado, que está a poucos metros de distância. Ele se ajeita na cadeira, sua expressão se alternando entre a confiança exagerada e uma sutil apreensão, como se a verdade estivesse a um passo de ser revelada. Quando o juiz começa a ler o veredicto, cada palavra se arrasta no ar, como se fossem gotas de mel escorrendo lentamente. Em relação ao caso de demissão injusta, a voz do juiz é firme, mas há uma suavidade que provoca titilações de esperança. Você observa as sobrancelhas do cunhado se elevarem, os lábios se comprimirem. Uma pausa. O mundo parece parar. Decido que a demissão não foi válida. O funcionário tem o direito de retornar à empresa. As palavras se espalham pela sala como um eco de alívio, e você sente o peso que estava esmagando seu peito começar a se dissipar. O murmurinho nervoso da plateia se transforma em aplausos contidos, como se todos estivessem com medo de quebrar a mística daquele momento. Você desvia o olhar para o contrato em sua mão, sentindo o papel frio, a textura áspera entre os dedos. Cada letra parece brilhar agora, seu funcionário é declarado readmitido com todos os direitos e deveres. O alívio se transforma em uma onda de euforia, quase como uma explosão de fogos de artifício em sua caixa torácica. Um brilho nos olhos, um sorriso involuntário se espalha pelo rosto. Mas o cunhado, ao contrário, parece ser envolvido por uma tempestade. Sua expressão se transforma, os músculos do rosto se contraem e a mandíbula se tensa. Você é incapaz de não notar o modo como ele se levanta, a raiva emanando dele como uma aura perturbadora. Ele está a um passo de desmoronar. Como isso é possível? Ele murmura, quase para si mesmo, mas você escuta. O tom de incredulidade se mistura com um subtexto de desespero. As luzes começam a piscar, e o calor do ambiente volta, como se uma nova carga elétrica estivesse surgindo. O auditoria se transforma em um campo de batalha emocional, onde um lado celebra a vitória, enquanto o outro se despedaça em frustração. Você sente o olhar de apoio dos amigos e da família ao seu redor, uma sensação de pertencimento que contrasta com a solidão que o cunhado parece carregar. No entanto, à medida que as emoções fervem, uma pergunta crucial paira no ar, como um eco insistente, o que isso significa para o futuro? Você se questiona se essa vitória trará paz ou se será apenas o início de uma nova batalha. Com o coração acelerado e a mente em ebulição, você se prepara para o que vem a seguir, sabendo que a história está longe de acabar. O som do vento atravessando as janelas abertas do apartamento transforma-se em um sussurro inquieto, como se o próprio ar estivesse comentando sobre a reviravolta da vida. Você está sentado no sofá de couro, o frio do material contrastando com a temperatura abafada do ambiente. O cheiro de café fresco permeia o ar, mas não é o aroma reconfortante que você esperava, ele só ressalta a tensão que paira no ar. Os olhos estão fixos naquele contrato, as impressões em tinta preta parecendo dançar sob a luz amarelada da lâmpada.
A primeira página, amarelada, quase desbotada, reflete sua jornada, a mesma tinta que traçou promessas agora teima em selar seu destino. Um nó se forma em seu estômago ao lembrar da conversa explosiva com o cunhado, a voz dele ainda ecoando em seus ouvidos como um trovão distante. Você precisa entender o que significa ser parte de algo maior. Enquanto a mente viaja por essas lembranças, a expressão no seu rosto muda. Os cantos da boca se contraem, os olhos se estreitam. O cunhado, com aquele sorriso de canto que misturava superioridade e charme, parece ter deixado uma marca indelével. Você se levanta de repente, os pés descalços fazendo contato com o chão frio, um choque que traz de volta a realidade. A sua respiração acelera, e a cada passo, a determinação aumenta. E então, ao olhar pela janela, a cidade se descortina em um espetáculo de luzes e sombras. As buzinas, os gritos de vendedores ambulantes e o cheiro de comida de rua criam uma sinfonia vibrante, mas tudo isso parece distante. A mente está em um turbilhão. O que aprendeu até agora? A necessidade de se reinventar? A importância de arriscar? Ou talvez a durabilidade das relações familiares, mesmo em meio a intrigas? Uma brisa suave entra pela janela, trazendo consigo um pouco do calor do dia. Você pode sentir cada partícula do ar esquentando sua pele, como se o universo estivesse tentando te aquecer, te confortar. É um momento de clareza, um mergulho profundo na essência do que realmente importa. As pessoas ao seu redor, as conversas, os olhares, tudo isso agora tem um novo significado. O que você realmente deseja? A aceitação do cunhado ou a liberdade de ser quem você é? A mente flutua entre a dúvida e a determinação. Um novo caminho se desenha, e com ele, a necessidade de encarar os medos de frente. O coração pulsa mais forte. É hora de agir. Você pega o contrato novamente, aperta as folhas entre os dedos, sentindo a textura áspera do papel, como se fosse a própria vida em suas mãos. E assim, a câmera se aproxima de seu rosto, capturando a intensidade do momento. Os olhos, agora cheios de coragem, refletem um desejo ardente de mudança. Uma pergunta paira no ar, como um trunfo prestes a ser revelado, do que aprendi. Agora, mais do que nunca, você precisa encontrar não só a resposta, mas o caminho que realmente quer seguir. A sequência final se aproxima, e a batalha interna está prestes a ser vencida ou perdida. O silêncio é ensurdecedor, e a próxima ação pode mudar tudo. O que você vai fazer? O sol começava a se esconder por trás dos prédios antigos da Avenida Paulista, tingindo o céu de um laranja vibrante, enquanto os sons do tráfego se misturavam com o riso distante de crianças brincando nos parques. A brisa suave transportava o aroma do pão fresco de uma padaria próxima, aquecendo o ambiente com uma sensação acolhedora, quase como um abraço reconfortante. Dentro de um pequeno café ao lado da estação de metrô, a agitação do dia se acalmava, mas dentro de você, um turbilhão de emoções fervilhava. Os dedos tocavam a mesa de madeira, áspera sob a pele, e a xícara de café quente emanava vapor, desenhando pequenos redemoinhos no ar. A sensação de estar ali, sentado com o contrato em mãos, a realidade do novo começo pulsava como um tambor dentro do peito. A letra escorregadia da tinta no papel parecia dançar entre os dedos, enquanto você revisava cada cláusula. Cada palavra era um lembrete do que tinha perdido, mas também uma chama de esperança que começava a brilhar novamente. Os sons da cafeteria se tornaram um pano de fundo quase sonoro, o barulho da máquina de café, o tilintar de xícaras, conversas fragmentadas, risos espontâneos. A sua mente lutava para se concentrar na leitura, mas a imagem do cunhado, sentado em sua nova mesa, sorrindo satisfeito, surgia como um fantasma. A traição ainda doía, mas agora, ao invés de desespero, era acompanhada de uma determinação renovada. Posso fazer isso, pensou. Posso recomeçar. Um olhar curioso cruzou a sala, um estranho que parecia perceber sua luta interna. Ele sorriu, um gesto simples, mas que trouxe um fio de conexão. Você retribuiu com um aceno tímido, sentindo a temperatura do ambiente mudar sutilmente. Era como se a atmosfera conspirasse para renovar aquelas esperanças, a tensão dando espaço a uma brisa de novas possibilidades. Cada passo na jornada que estava por vir poderia ser um passo em direção à reintegração, ou quem sabe, à criação de algo totalmente novo. Você se permitiu imaginar um projeto próprio, algo que refletisse suas paixões. O espírito empreendedor que estava adormecido começava a despertar, energizando cada célula do seu corpo.
Mas o que realmente te movia era a ideia de não ser apenas um funcionário, mas um criador. As paredes do café pareciam encolher e expandir com as batidas do seu coração, e a pergunta ecoou em sua mente: como seguir em frente? O que seria o próximo passo? A superfície da mesa era fria, mas a determinação ardia quente dentro de você. O mundo exterior parecia estar se movimentando em um ritmo diferente enquanto você lutava com sua própria tempestade interna. De repente, um pensamento iluminou sua mente como um raio: e se você desse um passo ousado? E se em vez de aceitar a situação como um simples funcionário do cunhado, você buscasse um mentor? Alguém que pudesse te guiar nesse novo caminho? A ideia o deixou inquieto, mas animado. O que poderia dar errado? O café começava a esvaziar, e a luz do dia se dissipava, mas sua mente continuava a girar, cheia de possibilidades. De repente, o som de um celular vibrando rompeu o silêncio ao seu redor. Olhando para a tela, o nome que aparecia poderia mudar tudo: um velho amigo, alguém que sempre acreditou em você. O coração disparou, o estômago embrulhou. O que ele queria? Haveria uma proposta? Uma oportunidade? A essência do recomeço pairava no ar, densa e palpável, enquanto você se preparava para atender. E assim, neste momento de incerteza, a esperança pulsava forte, aguardando a resposta que poderia moldar seu futuro. O barulho das risadas ecoa pela pequena sala iluminada por uma lâmpada amarelada que pulsa suavemente, criando um ambiente acolhedor. O cheiro de café fresco, misturado com a doçura de bolachas de chocolate, invade o ar enquanto o grupo se reúne em torno da mesa. O calor da conversa flui, e as expressões se alternam entre a diversão e a empatia. Cada amigo, ali, parece ser um porto seguro, um abrigo em meio à tempestade emocional. Você observa os rostos familiares, uns com sorrisos largos, outros mais pensativos. A luz suave destaca os olhos brilhantes de quem está verdadeiramente presente. Aquele que sempre foi o palhaço do grupo faz uma imitação hilária de um chefe exigente, e as risadas explodem como fogos de artifício. Mas enquanto seu coração se aquece com a alegria momentânea, uma sombra de dúvida ainda se instala. A sensação de solidão que o cercava até pouco tempo atrás parece distante, mas a cicatriz emocional ainda está fresca. Quando as risadas se acalmam, um silêncio confortável se instala. As cadeiras rangem sob o peso de corpos relaxados. Você se recosta, observando as mãos de um amigo que se entrelaçam nervosamente, um sinal de preocupação não verbalizado. Estamos aqui para você, ele diz, com a voz suave, quase como um sussurro contra o fundo barulhento da conversa. A sinceridade em seu olhar é palpável, e você sente um nó se desfazendo no peito. O calor do café na xícara se mistura com um frio na barriga, a realidade da demissão ainda teima em voltar à mente. Mas cada um dos seus amigos, com suas vozes encorajadoras, traz consigo um sopro de esperança. Eles compartilham histórias de superações, do próprio medo da solidão e do desconforto do desconhecido. As palavras deles são como um bálsamo, curando as feridas invisíveis que você carrega. Então, um dos amigos, com um sorriso cúmplice, puxa um papel amassado do bolso. Olha isso, ele diz, a voz cheia de entusiasmo. O papel é uma ideia, um projeto que ele tem em mente. Se a vida nos deu limões, que tal fazermos uma limonada juntos? Sugere, os olhos cintilando com possibilidades. O grupo imediatamente começa a discutir, cada um lançando ideias, gesticulando com as mãos, as vozes se sobrepondo em uma sinfonia de esperança e entusiasmo. Você sente a energia vibrante ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persiste: será possível confiar novamente? A sensação de gratidão se mistura com o medo do fracasso. E, enquanto sua mente viaja entre os caminhos dos sonhos e das incertezas, uma pergunta ecoa: quem me ajuda a transformar essas ideias em realidade? A conversa avança, mas a imagem de um futuro incerto se forma na sua mente, uma nuvem de incertezas pairando sobre a amizade calorosa. Por um instante, você se pergunta se essa rede de apoio será forte o suficiente para segurar os fardos que você ainda carrega. Essa dúvida, essa busca por respostas, forma um clímax que deixa o ar pesado. A conexão com seus amigos é forte, mas a pergunta persiste: até onde essa nova jornada irá levá-lo? O sol começava a se pôr, traçando sombras longas nas paredes do pequeno escritório. O cheiro de café fresco misturava-se ao odor levemente adocicado da madeira velha dos móveis, criando uma atmosfera inesperadamente aconchegante.
As luzes amarelas do abajur, com sua luz suave, filtravam-se por entre as cortinas de linho, dançando suavemente à medida que a brisa leve entrava pela janela entreaberta. Você observa o cunhado, que está sentado atrás da mesa, suas mãos nervosas entrelaçadas enquanto ele olha para você. O relógio na parede faz um tic-tac que ressoa como um coração acelerado, marcando o tempo que parece se arrastar entre vocês. O semblante dele, antes tão confiante, agora carrega um peso de incerteza. Os lábios finos estão apertados, e seus olhos, que antes brilhavam com uma determinação quase arrogante, agora estão sombreados por uma apreensão palpável. Eu sei que tudo isso parece estranho, e ele começa, a voz hesitante, mas você percebe a intenção de reaproximar os laços. Um leve tremor na mão dele, que se estende para frente como se estivesse oferecendo algo valioso, um contrato. Você consegue sentir a expectativa no ar, quase pegajosa, um misto de esperança e desconfiança. A folha dobrada em suas mãos parece pesada, como se carregasse não apenas palavras, mas todo um passado turbulento. Com um movimento lento, você se aproxima, a textura fria da mesa em contraste com a temperatura do seu corpo em ebulição. O cheiro de café se intensifica, como se o aroma pudesse dissolver a tensão que paira no espaço. A luz do abajur reflete em seus olhos, e você finalmente vê a vulnerabilidade na expressão dele, é como se ele estivesse se despindo de uma armadura pesada, revelando um homem que, apesar dos erros, ainda busca conexão. Eu nunca quis que chegássemos a esse ponto, ele diz, a voz agora mais firme, mas ainda permeada de cautela. O que aconteceu não pode ser desfeito, mas posso tentar consertar. A declaração paira no ar, como uma promessa solene que ecoa nas paredes repletas de memórias. Você sente o peso das palavras, mas a dúvida ainda se aloja em seu peito. Confiar novamente, se é uma tarefa monumental. O olhar dele se intensifica, e você percebe um brilho de sinceridade. Esse contrato. Ele não é só um papel. É meu compromisso com você e com a nossa família. Quero que você saiba que, apesar de tudo, quero que você esteja ao meu lado novamente. Um silêncio pesado se estabelece entre vocês, quebrado apenas pelo som de um carro passando na rua. A noite começa a se estabelecer lá fora, e você sente a brisa como um sussurro, trazendo consigo a fragrância distante de flores noturnas. A expectativa é palpável, como se o universo estivesse esperando pela sua resposta. Mas a pergunta que ecoa em sua mente é um labirinto sem saída: posso confiar novamente? O olhar do cunhado penetra em você, sincero e repleto de esperança, mas a incerteza permanece como uma sombra entre vocês. A sensação do papel amassado nas suas mãos é uma metáfora do relacionamento que vocês tentam reconstruir, frágil, mas cheio de potencial. E enquanto a noite avança, você se vê em uma encruzilhada, entre a necessidade de proteger seu coração e a vontade de reatar o vínculo familiar. A decisão está à sua frente, brilhando como uma luz tênue, à espera de ser acesa. O som do teclado batendo com frenesi ecoa pelo ar, enquanto a tela do computador brilha intensamente, refletindo a luz azul nas paredes do pequeno escritório. O aroma de café fresco invade o ambiente, misturando-se com o leve perfume de papel recém-imprimido. A temperatura está amena, mas a ansiedade paira no ar como uma névoa sutil, quase palpável. O coração acelera a cada notificação que surge na tela, cada uma trazendo um novo projeto, um novo desafio. É hora de recomeçar. As mãos tremem levemente enquanto você se concentra no novo ambiente. A mesa, coberta de documentos, exibe gráficos e conceitos que esperam por sua interpretação. As paredes, decoradas com post-its coloridos, vibram com ideias e inspirações, como uma explosão de criatividade prestes a acontecer. Você respira fundo, aproveitando o cheiro do café que ainda está quente, e sente sua confiança renascer lentamente. O futuro pode ser incerto, mas há um brilho nos olhos que não pode ser ignorado. Durante os dias que se seguem, você mergulha de cabeça nas novas responsabilidades. As reuniões são rápidas, intensas, cheias de vozes que se sobrepõem, mas, ao mesmo tempo, existe uma harmonia. O fluxo de energia é contagiante. A cada apresentação, a cada feedback, você percebe que está se adaptando, que a ousadia de sair da zona de conforto começa a dar frutos. Cada sorriso encorajador, cada expressão de aprovação, só fortalece a determinação. A luz do sol se infiltra através da janela, aquecendo o rosto, enquanto risadas ecoam do grupo próximo.
Você se junta, sentindo a textura macia do sofá onde se acomoda, compartilhando histórias e ideias, sentindo-se mais parte daquele time. A espontaneidade das conversas, o som dos risos, tudo se combina e forma uma sinfonia de otimismo. É um espaço onde o medo do desconhecido começa a se dissipar, dando lugar à empolgação. Entretanto, ao final do dia, quando as luzes ficam mais suaves e a movimentação diminui, um momento de introspecção toma conta. Você se permite contemplar o caminho percorrido. As dificuldades ainda são lembradas, mas agora elas são apenas degraus para o crescimento. A certeza de que cada desafio enfrentado antes foi uma preparação para este novo começo traz um sorriso ao seu rosto. Enquanto o relógio marca o fim do expediente, um pensamento atravessa sua mente: o que o futuro realmente reserva. Você se levanta, estendendo os braços em um gesto de libertação. A sensação do novo se apodera de você, e um misto de nervosismo e alegria permeia o ar. Algo inesperado pode acontecer a qualquer momento, uma proposta que mudará o curso da sua carreira, uma nova parceria que trará grandes projetos. Ao sair do escritório, a brisa fresca da noite envolve seu corpo, trazendo com ela um perfume de possibilidades. Você observa as estrelas no céu, tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas, e sorri. O caminho adiante é incerto, mas você está preparado. E com essa certeza, uma pergunta ecoa em sua mente: será que a próxima reviravolta está prestes a acontecer? A jornada apenas começou. O som do vento batendo nas janelas de vidro embaçado ecoava pela sala escura, como se a própria casa estivesse respirando aliviada ao se livrar de um peso. Você observa as sombras dançarem conforme a luz do luar se infiltra pelas frestas, projetando silhuetas que lembram contornos de lembranças. O cheiro de madeira envelhecida e o leve aroma de um café amargo, já frio, permeiam o ar, criando uma atmosfera carregada de nostalgia e descontentamento. Aquele momento decisivo se aproxima, e você se vê diante da mesa. O papel que antes parecia uma sentença agora se transforma em um portal de liberdade. As mãos tremem levemente enquanto você o toca, o papel liso e frio quase parece pulsar com a energia de novas possibilidades. Você sente o calor de uma brisa que entra pela janela aberta, trazendo consigo um perfume de flores que crescem no jardim ao fundo, um toque de esperança em meio ao caos. Na sua mente, um turbilhão de memórias se desenrola, risadas, discussões e promessas quebradas. O cunhado, seu antigo rival, se afastou, e você consegue ouvir a batida de seus próprios batimentos cardíacos, uma sinfonia de decisões que ecoa mais forte a cada instante. Uma raiva contida se transforma em determinação, é hora de deixar tudo isso para trás. O passado, com suas correntes invisíveis, já não te pertence mais. Você se levanta abruptamente, a cadeira de madeira rende sob o movimento, como se quisesse protestar contra sua saída. Avança em direção à porta, sentindo a textura fria da maçaneta de metal na palma da mão. Um impulso de liberdade sussurra nos seus ouvidos, como se o vento estivesse chamando seu nome, e você gira a maçaneta, abrindo a porta com um estalo inesperado. O som ecoa pelo corredor, cada vez mais distante, e a casa parece resmungar sua desaprovação. No caminho, suas botas raspam contra o piso de madeira, criando um ritmo cadenciado e firme. Você passa pelas paredes que carregam quadros de um passado que não quer rever, rostos congelados em sorrisos que agora parecem vazios. O ar se torna mais leve à medida que você avança, como se estivesse se despindo de vestígios de uma vida que já não faz mais sentido. Ao pisar na calçada, a brisa noturna toca seu rosto, fresca e revigorante, como um novo começo. Você sente a umidade do ar e a promessa de um novo dia, mesmo que as estrelas ainda brilhem no céu, você sabe que a hora de seguir em frente chegou. Mas então, um som familiar interrompe seus pensamentos, uma voz distante, um sussurro que traz à tona os ecos do passado. Você não pode fugir de mim. O coração acelera, a liberdade agora parece uma corda bamba entre lembranças e o futuro incerto. Você se vira, o olhar fixo na penumbra, tentando discernir de onde vem aquela voz, cada fibra do seu ser clama por respostas. É hora de seguir em frente, mas a sombra de um antigo laço ainda paira no ar. Você respira fundo, o cheiro da terra molhada após a chuva preenche seus pulmões. E a pergunta ecoa, pairando como uma nuvem sobre sua cabeça: será que você realmente está livre, ou só trocou uma prisão por outra? O som abafado de risadas ecoa pela sala, uma mistura de vozes familiares e desconhecidas se entrelaçando em uma melodia descontraída. O cheiro de café fresco invade as narinas, misturado ao aroma doce de bolinhos de chuva que alguém preparou.
As luzes amareladas da sala iluminam sorrisos, mas em meio àquela euforia, a solidão se transforma em um confortável cobertor. A mente, um turbilhão de perguntas e inseguranças, começa a reverberar. Você observa de longe, encostado na parede, as mãos ligeiramente trêmulas segurando um copo plástico. O gelo dentro faz um leve tilintar, como se estivesse tentando chamar sua atenção. As risadas são um eco distante, quase uma canção que você não consegue lembrar, mas que já fez parte de sua vida. Agora, você se pergunta, quem sou eu neste novo cenário? A expressão de um homem, que até alguns dias era seu chefe, agora é a de um cunhado. Ele se move com uma confiança inquietante, gesticulando enquanto conta uma piada que faz todos rirem. As pessoas ao redor estão em clima de celebração, mas você sente um peso no estômago e um frio na nuca. Os sentidos se aguçam, o ritmo das risadas, a textura ácida da ansiedade, tudo se torna um convite à autoavaliação. Seus olhos se voltam para a mesa de madeira, onde o contrato que mudou sua vida repousa, silencioso e ameaçador. O papel amarelado parece pulsar com um significado que você hesita em encarar. A caneta que o assinou agora é um símbolo de um futuro que não parece mais seu. Uma onda de calor corre por seu corpo ao lembrar-se das promessas feitas, das esperanças que foram escritas com tinta indelével. Você se pergunta, será que a ambição o cegou? Um riso estrondoso chama sua atenção e você se volta, observando uma mulher que você mal conhecia, agora cercada de amigos, sua presença ilumina o ambiente. Ela compartilha histórias como se estivesse contando as páginas de um livro, cada palavra um verso, cada gesto uma estrofe. Você se força a sorrir, mas dentro de si, um turbilhão de emoções faz esforço para sair. O que mudou em mim? Você se pergunta, enquanto um nó se forma na garganta, como se as palavras não conseguissem escapar. A temperatura do ambiente parece mudar, uma brisa fria entra pela janela entreaberta e seu corpo se encolhe levemente. A sensação de estar fora do lugar se intensifica, como se você estivesse numa ilha cercada por um mar revolto, com ondas de insegurança e dúvidas batendo incessantemente. O olhar dos outros, uma mistura de curiosidade e compaixão, intensifica a sensação de isolamento. Você lembra da luta para chegar onde está, das noites em claro, das críticas, dos desafios enfrentados. Entretanto, a euforia da festa agora parece estranha, como um eco distante de uma vida que não é mais a sua. O que você realmente deseja? A pergunta ecoa mais forte que as risadas ao redor, e você se vê à beira de um abismo pessoal. O que significa ser parte desta nova dinâmica? O som do seu coração martelando no peito compõe uma trilha sonora tensa, enquanto você escaneia o ambiente. O cunhado, com seu sorriso despreocupado, é a imagem de um futuro que talvez não seja o seu. A festa continua, mas você está paralisado no tempo, preso entre o que foi e o que poderá ser. E, ao olhar mais uma vez para o contrato na mesa, uma sensação de determinação começa a surgir. Você respira fundo, e uma nova certeza se cristaliza, e a mudança é a única constante, e a dúvida, uma oportunidade disfarçada. Naquele momento, a pergunta persiste, e se a verdadeira jornada estiver apenas começando? O que você realmente quer para o seu futuro? O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto o barulho da cidade diminuía gradualmente. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma doce de pão de queijo assado, vindo da cozinha. A casa, pequena mas aconchegante, estava iluminada por uma luz suave, que dançava nas paredes como se quisesse criar um ambiente acolhedor. Você se senta à mesa, observando a figura familiar que, em outros tempos, parecia apenas uma sombra do que realmente é. Os olhares se cruzam. A tensão no ar é palpável, como se até mesmo o silêncio estivesse esperando por uma quebra. As mãos, ligeiramente tremulhas, repousam sobre o contrato que agora se tornará o centro da conversa. A expressão no rosto de quem está à sua frente oscila entre a dúvida e a determinação, ou a fimbre da boca se curva levemente para cima, uma tentativa de demonstrar confiança, mas os olhos traem um turbilhão de emoções. Então, você está me dizendo que eu sou um funcionário dele? A voz vem carregada de incredulidade, quase um sussurro. A batida do coração ecoa nos ouvidos, intensificando a sensação de que cada palavra pronunciada tem peso. A textura do papel amarelado do contrato entre os dedos é fria, e a sensação faz você se perguntar até onde as relações familiares podem ser diluídas em negociações. Não é só isso, você responde, a voz firme agora. Isso é sobre o que construímos e o que precisamos reconstruir.
O olhar de quem está à sua frente se transforma, há um brilho de entendimento começando a surgir. É como se a realidade tivesse se ajustado um pouco, permitindo um espaço para a reflexão. A luz da cozinha se reflete nos olhos, revelando uma nova camada de vulnerabilidade. As paredes parecem agora testemunhas de um diálogo que transcende o mero contrato. O calor do ambiente é quase palpável, como um cobertor acolhedor em um dia frio. A família não é apenas quem compartilha laços sanguíneos, você continua, gesticulando lentamente, é também sobre quem está disposto a lutar por você. A respiração se acelera. O tempo parece parar enquanto as palavras penetram na mente de quem está diante de você. Cada sílaba é como uma gota d'água em uma superfície calma, criando ondas de compreensão. As mãos que antes estavam fechadas agora se abrem, como se quisessem alcançar o que estava até então perdido. Você não precisa ser prisioneiro de uma estrutura que não faz sentido. Podemos criar algo novo, juntos. Um sorriso hesitante surge, e nesse momento, você percebe que a redefinição dos relacionamentos começa ali, naquele espaço pequeno, mas repleto de significados. O crepitar do pão de queijo no forno ecoa como uma sinfonia de esperança, enquanto o aroma do café se intensifica, preenchendo os pulmões com uma nova energia. A pergunta retórica flutua no ar: como construir melhor a partir daqui? A luz do sol desaparece completamente, e a escuridão se instala, mas o calor da conversa ainda brilha intensamente. Neste novo capítulo da vida familiar, a certeza de que o caminho à frente é incerto, mas repleto de oportunidades, se torna evidente. E assim, no contraste do dia que se vai e da noite que chega, uma nova era se inicia. Você se levanta, o contrato firme em mãos, como um símbolo do que está por vir. E neste exato instante, a mente se pergunta: o que significa realmente ser família? O som dos fogos de artifício estourando no céu da cidade se misturava à vibração dos corpos dançando nas ruas, pulsando ao ritmo da celebração. O ar estava impregnado com o cheiro doce de pipoca caramelada e o perfume de flores frescas vendidas em pequenas barracas. Você estava cercado por sorrisos, risadas e expressões de triunfo. Era a festa da sua conquista, um marco que parecia impossibilitar a sombra do ceticismo que um dia o envolveu. Com um copo de refrigerante na mão, você ergueu um brinde para os amigos que estiveram ao seu lado. O gelo tilintava, criando uma sinfonia refrescante, enquanto os olhares se cruzavam, carregados de gratidão e empatia. A luz dos fogos refletia nas faces animadas, trazendo uma atmosfera mágica ao momento. Você podia sentir a energia vibrante no ar, quase palpável, como um abraço quente em um dia frio. As faces ao seu redor eram um emaranhado de felicidade e reconhecimento. Um amigo, com a testa brilhando de suor e os olhos brilhantes, levantou a voz sobre o barulho: você fez acontecer. Lembra quando todos duvidaram de você? Uma onda de emoções percorreu seu corpo. A lembrança das noites insones, dos planos rabiscados em papéis amarelados, da dúvida que tentava se infiltrar na sua mente. Mas agora, toda aquela luta parecia ter valido a pena. Um sorriso autoafirmativo se espalhou por seu rosto. A música alta começou a tocar uma canção que sempre evocava nostalgia. Você se afastou um pouco do grupo, buscando um momento de solidão em meio ao frenesi. O toque do vento fresco em seu rosto trazia um alívio, enquanto você contemplava a vista. As luzes tremeluzentes da cidade se estendiam como um mar de estrelas. Você pensou: o que eu conquistei, afinal? Era mais que um emprego, mais que um contrato, era a afirmação de que você era capaz de mudar sua própria história. A sensação de ter atravessado a tempestade e emergido não apenas ileso, mas mais forte, era quase intoxicante. As risadas e as conversas ao fundo se tornavam um eco distante enquanto você se entregava à introspecção. A pergunta que surgia não era apenas sobre o que você conquistou, mas o que isso significava para o futuro. As vozes voltaram a ser nítidas quando você se virou, encontrando os olhares esperançosos dos seus amigos apoiados na beira da calçada, a energia do momento vibrando entre vocês. Alguém gritou: vi agora, quais são os próximos passos? O grupo explodiu em uma discussão animada sobre planos, ideias e sonhos que ainda estavam por vir. As palavras se misturavam, criando uma verdadeira sinfonia de possibilidades. Você respirou fundo, absorvendo a atmosfera efervescente ao seu redor. Um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Assim que um amigo começou a desenhar no ar os contornos de um novo projeto, você se sentiu mais vivo do que nunca.
Uma onda de inspiração percorreu seu corpo, e uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. No entanto, assim que a ideia começou a tomar forma, uma sombra passou sobre seu rosto, quase como um presságio. O que poderia acontecer se você desse o próximo passo? O que poderia sair de tudo isso? A resposta ecoava em sua mente enquanto você olhava para seus amigos, todos eles esperando, ansiosos por sua resposta. E foi nesse momento que o céu explodiu em cores, lançando luzes vibrantes sobre seus rostos, um lembrete de que o futuro estava diante de você, uma folha em branco pronta para ser preenchida. Mas a pergunta ainda pairava no ar: como os ecos dos fogos de artifício, quais serão os próximos passos?